Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E nessa aula nós trataremos sobre polaridade das ligações e das moléculas. Então, o que seria polaridade? Pelo próprio nome, a gente já dá para ter uma definição. Polaridade vem de polos. Exatamente aqueles polos que a gente tem estudando, né? Vocês já estudaram, o polo positivo e o polo negativo. Então, polaridade lembra polos. Então, polos positivo, polos negativo. Então a gente vai estudar nesse conteúdo de polaridade das ligações das moléculas quais são aquelas moléculas que apresentam polos e quais não apresentam polos, não apresentam esses polos e por quê. A gente aprende também como identificar isso. Como que eu faço para identificar se uma determinada molécula ela vai apresentar polos, a gente vai classificar ela como polar, e qual molécula não vai apresentar polos, na qual a gente vai classificar ela como apolar. Tá? Então, em resumo, seria isso que vai ver nossa aula. Então, inicialmente, a gente começar falando de polaridade, temos que relembrar alguns conceitos, né, já estudados, que é o conceito de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Então, quando eu tenho dois átomos que eles estão ligados numa ligação covalente, é comum que algum deles arraste o par de elétron da ligação para próximo de si. Quem são esses átomos que conseguem arrastar esse par de elétron para próximo de si? Ou seja, atrair esse par de elétrons? São aqueles átomos eletronegativos. Então, eletronegatividade, a sua definição é a capacidade de um átomo, que um átomo tem, de atrair para si o par eletrônico que ele compartilha com outro átomo em ligação covalente. Então, na tabela periódica, nós temos alguns átomos, principalmente aqueles que estão mais no fim da tabela, o grupo 16, o grupo 17, né? Basicamente o flúor, o oxigênio, são esses átomos menores da tabela. Como ele é pequeno, ele tem uma grande atração. Como ele tem uma atração muito forte, ele consegue atrair os elétrons para próximo de si. Tá? Então, baseado nisso, né, criou-se uma escala para medir essa eletronegatividade, essa capacidade que o átomo tem de atrair os elétrons, que ela é exposta nessa tabelinha chamada de eletronegatividade de Pauling. Então, Pauling criou uma escala que mede essa eletronegatividade e essa escala vai de 0 até 4. Quanto mais próximo de 4 tiver a eletronegatividade do átomo, quer dizer que mais intenso ele é, mais eletronegativo, ou seja, ele consegue atrair os elétrons com mais intensidade. Quanto mais próximo de zero tiver esse valor, isso quer dizer que o átomo ele é muito pouco eletronegativo. Isso quer dizer que ele não consegue atrair os elétrons com tanta intensidade. Então, se a gente analisar aqui a tabela, a gente percebe que os átomos mais eletronegativos se concentram aqui, ó, nessa extremidade aqui da tabela periódica, tá? E os menos eletronegativos se concentram aqui, ó. Por que que acontece isso? Desse lado aqui, eu tenho os átomos menores. Como eles são menores, eles acabam tendo mais atração. Como tem mais atração, ele consegue atrair os elétrons com mais facilidade. Aqui eu tenho os átomos menores. Como eles são menores, tem menos atração. Como tem menos atração, eles não conseguem atrair tanto assim os elétrons, tá? Então, se a gente perceber aqui, eu tenho o césio, ele é o elemento que tem menos eletronegatividade, 0,7. E aqui nós temos o flúor, que é, dentre os átomos da tabela periódica, aquele que tem a maior eletronegatividade. Então, isso quer dizer que o flúor, se ele estiver ligado com qualquer outro átomo, o parzinho de elétron, que é compartilhado na ligação covalente, ele fica mais próximo do flúor do que do outro átomo, porque ele é o mais eletronegativo da tabela. Tá? Então, tem aqui as duas extremidades. Então, nós temos aqui um átomo menor da tabela periódica, e aqui nós temos o maior átomo da tabela periódica, que é o césio. Então, como ele é muito grande, ele tem menos atração. Como ele tem menos atração, ele acaba tendo uma baixa eletronegatividade. Em contrapartida, o flúor, como ele é pequenininho, ele tem mais atração e aí ele acaba tendo uma maior eletronegatividade. Tá certo? Eu queria chamar a atenção aqui também para esse grupozinho aqui, ó. Esses três aqui, né, mais o cloro, basicamente, eles são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. A gente chama de grupo FON. Grupo FON, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. São aqueles que possuem maior eletronegatividade, ou seja, esses átomos, quando eles estão ligados com o outro, ele consegue arrastar o par de elétrons para próximo dele.
claro, contando com o cloro aqui também, tá? Então, feito essa definição de eletronegatividade, vamos entrar na polaridade das ligações. Então, como eu já adiantei, quando dois átomos eles estão ligados entre si, né, dois átomos, por exemplo, diferentes, é comum que um deles acabe atraindo os elétrons mais para próximo de si. Tá? Então, quando eu tenho dois átomos que são diferentes e eles estão ligados, é comum um deles atrair o par eletrônico compartilhado para o seu lado. Nesse caso, quando um atrair o par de elétrons da ligação para o seu lado, dizemos que a ligação está polarizada. Como no caso aqui, nós temos o HCl. Essa ligaçãozinha aqui, pessoal, essa ligaçãozinha aqui é entre o hidrogênio e o cloro. Como são dois átomos diferentes, é comum que um deles acabe atraindo os elétrons mais para próximo de si. No caso aqui é o cloro. Como o cloro ele acaba atraindo os elétrons mais para próximo dele, aqui vai ter uma região rica em elétrons, porque os elétrons estão mais próximos do cloro, e vai se formar aqui um polo negativo, porque eu tenho uma região com maior densidade de elétrons. Aqui, como o hidrogênio vai ficar pobre em elétrons, porque os elétrons vão ficar mais próximos do cloro, vai se criar uma carga positiva, ou seja, uma região deficiente em elétrons. Então, quando eu tenho dois átomos que são diferentes, aquele átomo que é mais eletronegativo, ele acaba atraindo os elétrons para próximo dele. Como ele acaba atraindo os elétrons para próximo dele, vai criar ali uma região rica em elétrons, aí vai aparecer um polo negativo, e aquele outro átomo que não conseguiu atrair os elétrons vai ficar uma região pobre em elétrons, digamos assim, e vai criar uma região polarizada positivamente. Então, quando isso acontece, quando eu tenho uma ligação onde os dois átomos que estão fazendo a ligação são átomos diferentes, a gente vai ter uma ligação polarizada. Sempre vai acontecer isso, porque se os átomos são diferentes, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade. Se eu tenho uma diferença de eletronegatividade, os elétrons acabam se deslocando mais para um lado do que para o outro. Aí aparecem esses polos, tá bom? Outro exemplo aqui nós temos o HF. O HF é uma ligação feita entre hidrogênio e flúor. Lembra que o flúor ele é o elemento mais eletronegativo, quer dizer que ele vai atrair os elétrons sempre. Então nós temos essa região aqui vermelha, é uma região rica em elétrons. Então aqui vai ter a nossa carga negativa, tá certo? E aqui do hidrogênio, como ele não consegue atrair os elétrons com mais do que o flúor, aqui a gente vai ter uma região pobre em elétrons, no caso aqui uma região positiva. Então a gente diz que essa ligação entre esses dois átomos é uma ligação polarizada, certo? Então aqui nós temos outro exemplo, temos aqui o lítio e o flúor. Perceba que a nuva aqui está bem mais acentuada do que do HF, então essa região aqui é uma região pobre em elétron positiva, tá? E aqui nós temos uma região rica em elétrons negativo. Você percebe que o balãozinho está bem mais distorcido que em relação ao HF. Quando a diferença é muito grande, como temos no caso aqui o lítio e o flúor, uma diferença é muito grande, o flúor ele atrai tão intensamente, né, em relação ao lítio, que ele acaba atraindo com mais força, chegando no ponto que ele pode até arrancar os elétrons do lítio. Então, quando eu tenho uma diferença muito acentuada, ou seja, eu tenho um átomo bem fraquinho e um bem mais forte, essa diferença é mais acentuada, essa diferença de eletronegatividade. Quando isso acontece, né, a diferença é muito acentuada, a característica da ligação já deixa de ser covalente, que é um compartilhamento, e já passa a ser uma ligação iônica, onde definitivamente consegue arrancar o elétron. Então aqui, ó, entre o lítio e o flúor, essa ligaçãozinha aqui não é uma ligação covalente, tá? Por quê? Porque a diferença aqui é muito grande, o flúor é muito mais forte do que o lítio, ele acaba arrancando os elétrons do lítio. Então, definitivamente, quando ele acaba arrancando o elétron do lítio, deixa de ser uma ligação covalente, que é um compartilhamento, e já passa a ser uma ligação iônica, tá bom? Mas, em resumo, é isso. Quando eu tenho dois átomos se ligando, e esses dois átomos são diferentes, a gente tem ali uma ligação polarizada, ou seja, uma ligação polar. Tá? Então, quando isso ocorre, dizemos que a ligação covalente está polarizada, ou seja, uma ligação covalente polar. Então, para analisar se a ligação é polar, é só ver os átomos que estão participando da ligação. Se os átomos são diferentes, então a ligação é polar.
Agora, quando os átomos são iguais, não há razão para um átomo atrair o par de elétron mais do que o outro, porque os átomos são iguais. Se os átomos são iguais, eu não tenho uma diferença de eletronegatividade. Se eu não tenho diferença de eletronegatividade, isso quer dizer que a mesma força que um atrai, o outro também atrai. Digamos que essas forças se anulam e o par de elétron não sai do lugar, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos o gás hidrogênio. Então, essa ligação aqui entre esses dois hidrogênios, como os átomos são exatamente iguais, não tem por que o par de elétrons se deslocar mais para um lado do que para o outro. Então, não vai aparecer nem polo positivo, nem polo negativo. Porque só aparecem esses polos se os elétrons se deslocar para um lado ou para o outro. Caso não tenha esse deslocamento, aí a ligação não fica polarizada. Não vai aparecer os polos, nem positivo, nem negativo. Tá certo? Outro exemplo, Cl2. Outro, do mesmo modo, ó, essa ligaçãozinha aqui está sendo realizada entre dois cloros. Então, como são dois átomos iguais, não tem por que os elétrons se deslocar, porque a mesma força que um faz, o outro também faz. Então, não vai aparecer nem polo positivo, nem polo negativo. Mesma coisa que é no F2, que é o gás flúor. Então, aqui, como são dois átomos, aqui eu tenho um flúor e aqui eu tenho outro flúor se ligando, como esses dois átomos são iguais, a mesma força que um atrai, esse aqui também atrai, então o par de elétrons não se desloca nem para um lado nem para o outro, aí não vai aparecer nem polo positivo nem polo negativo. Quando isso acontece, dizemos que a ligação é uma ligação covalente apolar. Esse Azinho aqui quer dizer negação, não, tá bom? Polar é quando tem os polos, apolar não tem polos, ok?